Agora, vamos lá? Tirar as suas dúvidas? Passar em consulta aqui no nosso Vida Melhor com um dos maiores especialistas do Brasil? Ó, ele que cuida da saúde do meu cabelo, da saúde capilar aqui, da Cláudia. Né? Gosto de falar em terceira pessoa, mas saiu hoje. Doutor Luciano Barsante, muito obrigada por estar aqui, obrigada mesmo. Beijo grande, muito feliz. Eu sei que seu tempo é super corrido e aí você parar um pouquinho para vir é um privilégio, E é uma né? honra para mim. E ó, você em casa já sabe, né? Aliás, já tem muitas perguntas aqui. Poxa, você tá vendo que isso bom. tudo verdinho aqui, ó? Que É bom. gente perguntando aqui, ó. Ó. Nossa, que bom. Tudo que tá verdinho aqui, eu nem abri ainda. É tudo pergunta pra você. Mas é para perguntar mesmo, né? Agora, a turma pelas ruas, quando descobriu que você vinha aqui, também quis perguntar, sabia? Poxa, que bom. E aí, a Andressa foi colhendo tudo e ela vai compartilhar isso com a gente já. Já tá tudo preparado e separado. Agora, me conta uma coisa. O que é tricologia e qual é a diferença de um tricologista para um dermatologista? Olha, a tricologia é a ciência focada para o estudo e para a resolução dos problemas ligados ao cabelo e couro cabeludo. Então, a tricos em grego significa cabelo, fio. Então, tricologia é o estudo do fio, estudo do cabelo e é a ciência médica focada. Então, o médico tricologista é um médico que atende exclusivamente problemas ligados a cabelo e couro cabeludo e a sua recuperação. Olha lá, então se você tinha dúvida, tricologista é médico, assim como dermatologista, mas cada um na sua especialidade. Em relação ao cabelo, é o com tricologista. E aí a gente já vai soltar a primeira pergunta. Presta atenção, porque essa dúvida vai ajudar a solucionar aquele problema que você também estava querendo entender o porquê e como lidar com ele. Pode rodar. Então, eu gostaria de saber se dormir com o cabelo molhado faz algum mal pro cabelo. E aí, faz mal pro cabelo? Já voltamos. Pode ser nessa. Nessa aqui? Não. O dormir com o cabelo molhado não tem problema nenhum. O problema é quando você dorme com o cabelo preso. Aí é muito ruim. Porque vocês se lembram, eu sempre falo aqui, toda vez que você prende o cabelo, você arrebenta o músculo que segura o fio. Então, dormir com o cabelo molhado, se você não tiver problema de asma, de bronquite, problemas respiratórios que levem a uma infecção secundária, sem problemas. Para o cabelo não faz mal. Ok, próxima pergunta. Confira. Existe um produto para acabar com a caspa? Sim ou não? Boa pergunta, gente. Existe um produto para acabar com a caspa? Eu gostei. É sim ou não, doutor? Não, não existe. A caspa é uma doença genética que vem pelo excesso de produção de óleo de sebo, que é a dermatite seborreica. Você pode controlar. E cuidado com esses apelos de marketing exagerados, anti-caspa, acaba com a caspa em 24 horas. Veja sempre que tem um asterisco atrás. Acaba com a caspa visível. Então, se acaba com a caspa visível, é só passar água que ela sai. Então, não existe nada que acabe com a caspa. É para usar shampoo anti-caspa ou não? O shampoo anti-caspa, ele contém na sua composição medicamentos, substâncias químicas. Por exemplo, uma delas, o piritionato de zinco, o cetoconazol, que são medicações antifúngicas. Então, o aconselhável é que você procure o seu médico para que ele possa lhe orientar. E é muito importante, nos casos de caspa e dermatite seborreica, fazer um exame que chama-se cultura do couro cabeludo. A cultura do couro cabeludo vai mostrar se existe uma infecção por fungos ou uma infecção por bactérias. E aí você direciona o medicamento exato para aquela necessidade. Olha lá. Como tem medicamento, a gente não deve fazer automedicação em nenhum sentido, nem no cabelo. Aliás, foi muito bom esse telespectador gerar essa pergunta, porque muitas vezes a pessoa se automedica, e o seu comentário tem muito a ver com isso, Cláudia, a pessoa se automedica e acaba criando resistência e cria o superfungo ou a superbactéria. Aí melhora no começo e depois você tem um efeito rebote, só piora. Olha aí que coisa séria. Bom, a gente fala de doença, porque existem as doenças capilares, mas agora um cuidado estético. Em relação à tintura, pintar o cabelo, não, qual é a frequência? A gente tem a pergunta, pode soltar. Eu queria saber
se tem um tempo ideal para a gente pintar o cabelo. E aí, tem período certo para pintar o cabelo? Tem o tempo adequado? Sim, essa pergunta é muito importante. Tem sim. Nunca pinte os cabelos com intervalo menor que 30 dias. Porque quando você pinta num intervalo muito curto, você começa a obter ou a causar a quebra dos fios. Não a queda dos fios, a quebra dos fios. Agora, pintar o cabelo não há nenhum problema, você pode fazer isso, desde que faça sempre com o mesmo profissional capacitado e com o mesmo produto, porque muitas vezes existem incompatibilidades de tintas. E, aliás, quando me faz essa pergunta, eu gosto até de mostrar alguns exemplos de mulheres poderosíssimas que não pintam o cabelo. Então, por exemplo, eu estava vendo esses dias a presidente, a ministra do Supremo Tribunal Federal. Será que a gente tem fotos aí dessa turma que assumiu os brancos? A Carmen Lúcia, a ministra do Supremo Tribunal Federal, que mulher linda, que mulher elegante, com aqueles cabelos naturalmente brancos, e uma mulher poderosa, né, que se impõe praticamente a detentora das decisões da justiça. Outro nome, esse é o nome brasileiro que eu vi recentemente, a Carmen Lúcia, ministra. Nós temos a Christine Lagarde, que é a presidente do FMI, uma mulher linda, bonita, que assumiu seus cabelos brancos. E tantas outras, a Helen Mirren, aquela atriz que fez a Rainha, ganhou o Oscar. Então, são mulheres lindas, maravilhosas, que assumiram seus cabelos brancos e você que está assistindo também pode assumir e com certeza vai ficar cada dia mais linda. Mas nada contra pintar? Nada contra. Ok. Bom, eu tenho várias perguntas aqui no WhatsApp, mas no próximo bloco eu vou para elas, tá bom? Doutor, segura aí um pouquinho, eu tenho um produto ali para apresentar e daqui a pouco eu volto aqui pra gente continuar a conversa. Você viu que nosso telefone não parou, né? Ainda bem, Tava né? tremendo aqui, não tava não? Ainda bem. Ele fica vibrando o tempo todo. Ficou muito feliz. A Alice de Brasília gostaria de saber o que pode fazer para os cabelos crescerem. Ela diz, ele cai em algumas partes e não nasce mais. Outras partes nascem, mas não crescem. Eu tenho alopecia artista. Deve ser areata, não Ela é? escreveu artista. Eu acho que foi o corretor ortográfico. Ela botou alopecia... Areata. Né? Areata? Alopecia areata é uma doença autoimune, nós conversávamos aqui fora do ar. A alopecia areata é uma doença autoimune, onde o paciente produz anticorpos contra o seu couro cabeludo. É uma doença autoimune. Então, essa doença, ela pode ocorrer normalmente por um processo de agressão, por um processo de tristeza, de perda, de morte e outras situações que são muito frequentes. Então é fundamental que esse paciente procure o médico psiquiatra e faça o seu tratamento e faça o seu acompanhamento junto ao médico tricologista, porque é a associação das especialidades que vão melhorar a sua condição. Ela quer saber se pode fazer escova progressiva. Olha, não te aconselho fazer nesse momento, porque o cabelo está muito frágil e ele pode cair todo. Ok. Aí tem uma outra pergunta sobre o mesmo problema, alopecia areata, e é da Fátima, de Belo Horizonte. Ela diz assim, existe algum tratamento mais recente? Eu vi na internet que no mês de setembro deste ano, cientistas publicaram em uma revista internacional que podem ter achado a causa da alopecia e tiveram significados positivos no teste em laboratório. O que o doutor acha? Veja bem, existem inúmeros trabalhos e inúmeras situações de tratamento da alopecia areata, que é essa alopecia que cai em áreas, por isso que ela se chama areata, e quando cai tudo, chama-se alopecia areata universal. Existem muitos avanços em tricologia que hoje fazem com que o paciente com alopecia areata responda muito bem ao tratamento. Mas é fundamental que você tenha um atendimento de psicoterapia, de psicologia e de psiquiatria acoplado, porque a causa está na sua alma, no seu inconsciente, e a alma das pessoas é muito, muito importante. Isso é comprovado. É comprovado, absolutamente.
Aí a Sueli, de Olímpia, muda um pouquinho o assunto e ela quer saber o seguinte. Meu cabelo é muito oleoso na raiz e seco nas pontas. Tô com muita queda. O que eu posso fazer para melhorar? Se eu cortar o cabelo mais curto, ajuda? Não ajuda em nada. O fato da queda de cabelo pode se dar a inúmeras coisas. Problemas de tireoide, problemas de metabolismo, problemas ovarianos, problemas hormonais. Então, a oleosidade não faz cair cabelo. E o que acontece muito é isso que você relata, a raiz oleosa e a ponta seca. Não existe isso. De fato, seu cabelo é oleoso. É que provavelmente ele é ondulado ou crespo e o óleo não consegue fazer o looping da curva do cabelo, deixando o seu cabelo com aspecto ressecado. Não adianta cortar o cabelo para diminuir a queda. Você precisa saber a causa da queda e com certeza não é o excesso de oleosidade. É bom buscar um tricologista para que você tire essa dúvida, né? Que bom que hoje os estudos avançam, os médicos estão cada vez com mais respostas. A gente tem que levar a nossa saúde a sério. E a saúde capilar, gente, faz parte da saúde como um todo. É a saúde, tem que cuidar, tem que olhar com carinho. A Ellen, de Londrina, lá no Paraná, ela diz: tenho psoríase e gostaria de saber como cuidar do meu cabelo. Eu posso pintar? E eu também tenho muita queda. Psoríase provoca queda? Olha, não, a psoríase não provoca queda, ela provoca descamação muito forte. A psoríase é uma doença também chamada autoimune, como a alopecia areata, são coisas diferentes, mas também é uma doença autoimune. Isso ocorre em pessoas muito estressadas, com muita pressão, com muita preocupação. Então, veja só, é muito comum confundir-se o diagnóstico de psoríase com dermatite seborreica, porque o sintoma é praticamente o mesmo, a caspa visível, ou seja, a descamação. Então a psoríase, ela tem controle, ela tem como ser controlada, melhora muito com o tratamento adequado, melhora sim, não é causa de queda de cabelo e o que é muito importante, você deve evitar de arrancar as crostas, porque senão você acaba arrancando o cabelo pela raiz, aí o cabelo não vai nascer mais mesmo. E tem gente que tem, eu não diria mania, também não quero eu mesma falar que é doença, mas que fica cutucando. Isso é uma compulsão. E fazendo seus buraquinhos, isso, né? Isso é uma compulsão. Isso precisa ser estancado, essa pessoa precisa procurar que profissional? Boa pergunta. Essa doença a que você se refere chama-se tricoptilomania, que significa arrancar o cabelo e muitas vezes comer o cabelo. A essa situação de compulsão, porque a pessoa não consegue se controlar, é fundamental que o psiquiatra seja procurado. O tricologista pode ajudar? Pode, mas é uma doença essencialmente psiquiátrica e precisa de medicação psiquiatra receitada pelo médico psiquiatra. E aí eu vou falar algo que está no meu coração. Muitas vezes a gente tem preconceito, se sente culpado por ter uma doença psiquiátrica. O que eu quero falar para você é que doença a gente não escolhe. Psiquiátrica, cardiológica, ortopédica, a doença acontece ou por alguma questão acabou aparecendo. Não sinta-se culpada ou culpado, busque ajuda. Não adianta você falar, eu não vou, tenho vergonha. Qual é o problema? Sem preconceito. Existe médico para cuidar da tua mente? Vá nele. E vamos parar com essa história já. Aí, olha, a pergunta agora vem da Denise, ela é de Salvador, na Bahia. Ela fala, tenho lúpus há 6 anos. No início da doença, tive queda de cabelo absurda. Depois de algum tempo, melhorou um pouquinho. Agora voltou tudo de novo. É pela doença ou é verdade que o estresse causa isso também? Me ajude a melhorar, minha autoestima está muito baixa, estou muito triste. E ela pergunta, existem no mercado vários produtos para queda. Ela dá um exemplo, que eu não vou falar porque é um nome comercial, mas ela quer que o doutor explique e fale sobre isso. Então, veja bem, não existe, vamos começar pelo fim da pergunta, não existe nada que pare a queda do cabelo. Não existe remédio milagroso, vitamina milagrosa, shampoo milagroso que pare a queda do cabelo. Você precisa saber a causa da queda. Quando você fala em lúpus, pela sua pergunta, me parece que seja uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico, que também é uma doença autoimune e só dá em mulheres. Então veja que interessante. O lúpus pode ocorrer no couro cabeludo, que é outro tipo de lúpus, chamado lúpus discoide. Então, o que acontece no couro cabeludo é uma situação de alopecia cicatricial, quando o lúpus é discoide. No lúpus eritematoso sistêmico, só ocorre a queda quando existe algum problema muito grave com o comprometimento renal da pessoa. Porque
porque o lúpus, em alguns casos, pode comprometer o rim. Agora, você que tem essa doença, que tem o lúpus, fique tranquila, porque hoje a ciência, a medicina, faz com que você tenha uma qualidade de vida excelente, com remissão dos sintomas. Basta você procurar o seu médico de confiança, seguir o tratamento certinho, não abandonar, não desanimar. E pode ter certeza, você que é aí de Salvador, que mandou a pergunta, nessa terra tão linda que você vive, você deve ser uma baiana muito linda, muito bonita, e com certeza o seu cabelo vai ficar melhor ainda. Que bom, é isso, ó. Autoestima lá em cima, viu? Agora a pergunta vem de Cachoeiro de Itapemirim, da Patrícia Silva. Ela fala assim: minha cabeça tem coçado muito há 2 meses, estando limpa ou suja. A dermatologista mandou que eu usasse um shampoo infantil. Tá certo? Vai resolver? Olha, primeiro você deve fazer o que a tua médica te mandou. Segundo, a causa disso pode ser, olha, vou citar causas, não quer dizer que é o que você tem, mas pode ser uma psoríase, pode ser uma dermatite seborreica, pode ser um processo, uma contaminação por fungos, uma micose, pode ser um excesso de seborreia, pode ser um processo de ansiedade, angústia, cansaço. Então, veja bem e siga sempre o seu médico. Ok, a pergunta agora vem da Marli. Ela é de Gile, em Santa Catarina, e ela diz assim: meu neto tem 1 ano e 4 meses. Ele adora arrancar os cabelos da mãe e pôr na boca. O que devemos fazer? Bem, se arranca os cabelos da mãe e não dele, pode ser que seja realmente uma mania, um hábito que não é saudável, né? Nem para a mãe e nem para ele. E o fato de comer os cabelos, quando nós respondemos a pergunta sobre a tricoptilomania, o fato de comer os cabelos pode causar uma obstrução intestinal chamada tricobezoar. E isso é uma complicação da ingestão de fios de cabelo que merece uma intervenção imediata, com risco de morte. Então, é cirúrgico quando a pessoa engole o cabelo, entope o intestino e há um processo de obstrução intestinal, chama-se tricobezoar, e é muito perigoso, pode levar inclusive à morte. Olha, gente, isso é sério e a gente precisa ter de volta a nossa autoridade como pai e mãe, né? A gente está falando aqui de um bebê de 1 ano e 4 meses. Então, de alguma forma, eu acho que é legal também a família toda pensar um pouquinho como é que está essa estrutura familiar. Eu gosto muito dos grupos de autoajuda, eles são gratuitos e não vejo problema nenhum da gente querer aprender mais, aprender a ser melhor como pai, como mãe. Então, tá difícil, tá complicado, não estou conseguindo colocar limite, ele tem 1 ano e 4 meses, está correndo risco de morte. Retoma a tua autoridade, tá bom? Vó, mãe, né? Turma toda. Doutor, nosso tempo acabou, infelizmente. Mas eu queria te dar um tempo para um recadinho final aí, de forma geral, o que a turma em casa precisa saber para ter o cabelo mais bonito. Rapidinho, olha, uma alimentação boa, com olha, não precisa inventar demais não, olha, carne, peixe, frango, ovo, queijos, laticínios, leite, verduras, legumes. E outra coisa, muito importante, a alimentação, ela só vai te levar a um cabelo melhor se você estiver bem com o seu espírito. Então esteja bem, fique bem com você mesmo e você vai ter o cabelo cada dia melhor. Que lindo isso, mente sã, corpo são. Isso. Tem que ser assim.